E hoje, dia 20 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. É justamente o tema que a gente vai conversar aqui no estúdio agora com a psicóloga, nossa convidada, Lindaura Rocha. Muito boa tarde, bem-vinda à nossa programação. Muito obrigada, Lu. É uma honra, né? É sempre um prazer estar aqui com você. Né? Antes de mais nada, Lindaura, da gente falar de vícios, né? Quando a gente fala de drogas e álcool, a gente já remete ao vício. Queria que você falasse um pouquinho dessa data. É uma data para conscientizar? Exatamente, é uma data para nos fazer lembrar, né, para conscientizar mesmo a respeito do problema que é, né, tanto o álcool como as outras drogas. Até porque nós sabemos que não é um problema individual, é um problema coletivo. Se nós pensarmos que o alcoolismo é responsável por acidentes de trânsito, violência doméstica, uma série de doenças perigosas. Então, é um problema coletivo, né? Vale lembrar essa época assim, com toda vamos dizer assim, com toda a importância que ela tem. E muita gente não associa o álcool em si ao vício, porque hoje em dia muita gente tem acesso, na verdade não é proibido, né? Todo mundo pode beber, todo mundo assim, maiores de 18 anos podem ter acesso ao álcool. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando que é considerado de fato um vício? A gente está falando de álcool agora. Sim, o álcool ele é considerado um vício a partir do momento em que as pessoas usam ele para entorpecer alguma situação, alguma dor, né? Não tem a ver com a frequência que você toma, que você consome, né? Tem a ver com o objetivo. Né? Tem a ver com a dependência que você tem daquilo ali. Porque muitas vezes, Lu, nós sabemos que tem pessoas que não se consideram alcoólatras, mas que só dormem se tomarem. Tem a necessidade de tomar aquela bebida, aquele cálice de vinho, aquela cerveja. É uma forma de entorpecimento, né? Então, assim, se entorpecendo do quê? Né? Do que deveria enfrentar. É um mecanismo de enfrentamento que as pessoas utilizam de forma disfuncional, né? E acabam aí adquirindo, né, um problema ainda maior. Então, tem mais a ver com a dependência que a pessoa tem do álcool para lidar com suas situações do que com a frequência. É uma coisa que quase ninguém para pensar, né? Eu te pergunto, como é que eu lido com o vício? Às vezes eu tenho um familiar dentro de casa, às vezes eu tenho um amigo e às vezes é até a própria pessoa que sabe que não vive sem aquela coisa. Como é que você lida com isso? Quando que a gente tem que procurar ajuda? Olha, primeiramente deve ser usado o princípio da empatia, né? Porque muitos familiares, por situações diversas, por já estarem cansados também, porque a gente sabe que é tão difícil, né? Conviver com uma pessoa que faz uso de drogas, álcool, é muito complicado, é um trabalho, assim, para a família muito intenso, né? Então, assim, primeiramente a gente tem que agir com empatia diante dessa pessoa, né? Porque essa pessoa, muito provavelmente, ela precisa de ajuda, né? Na maioria das vezes, essa pessoa pode estar sendo vítima de transtornos psicológicos, né, que não foram diagnosticados e nem tratados. Então, assim, é uma condição como qualquer outra que deve ser tratada da maneira adequada, com empatia, respeito e sempre alertando a pessoa a respeito da necessidade de procurar ajuda. Isso porque muita gente fala assim, você não tem força de vontade. E não é força de vontade, né? Não tem a ver com força de vontade, né? A maioria das pessoas, né, elas até têm alguma força de vontade, né? Elas veem o quanto que isso causa sofrimento para si mesmo e para os outros, né? Isso já é um fator que geraria ali uma força de vontade para algumas pessoas, né? Tem a ver com a questão cerebral. Porque você está exposto, né, a uma rotina de beber, consumir, falando do álcool, né, e também das outras drogas e tal. Mas a verdade, Lu, é que o cérebro, ele cria um padrão de funcionamento a partir disso. E aí ele gera cada vez mais compulsões. Uma dependência. Uma dependência. Então o cérebro, ele fica meio que, entre aspas, programado de forma diferente. O álcool, o consumo excessivo de álcool e outras drogas altera a química cerebral. Então, não é só força de vontade.
Eu queria que você aproveitasse hoje, nesse dia, qual que seria a mensagem que você poderia dar para os nossos telespectadores em relação a esse dia? E principalmente aquelas pessoas que têm algum familiar dentro de casa, né, que lida com essa situação que não é fácil, como você bem colocou. Sim, a mensagem que eu deixaria é procure ajuda. Procure ajuda. Existem centros especializados de forma gratuita, né? Não tenha vergonha de falar com sua família a respeito disso, né? Se você sofre com isso, se você tem dificuldade, muitas vezes, como eu falei, as pessoas não admitem, né, que tem esse vício e tal. Mas assim, quando você pensar nisso, que você não é viciado e que você para a hora que você quiser, sempre se pergunte, né? Mas eu paro mesmo na hora que eu quero? E quando eu consigo parar, eu volto quando eu volto a beber, eu volto de forma tranquila ou eu volto muito pior, né? Então são questionamentos que a pessoa deve se fazer, né? E não tratar isso como uma coisa de pouca relevância, porque é uma coisa muito séria, é uma coisa que destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói a saúde, o bem-estar da pessoa de maneira geral, né? Então procure ajuda, se conscientize a respeito do álcool, das drogas, né? Conte para alguém, né, de sua confiança, busque ser ajudado, porque tem tratamento. Quando você fala de ajuda, só para a gente finalizar, quem seria essa ajuda? Seria um psicólogo, Sim. seria um pai, uma mãe? Quem seria esse suporte? Quem a pessoa considerar é alguém de confiança, né? E a partir disso, essa pessoa de confiança vai, né, tentar ajudar de alguma forma. Mas é fundamental que isso parta da própria pessoa, esse entendimento, né, a respeito do que é o alcoolismo, do que é a adição de drogas, né? Isso tem que partir da pessoa. E aí, buscando rede de apoio, com certeza essa pessoa vai ter ali uma expectativa de vida melhor, né, com mais qualidade, mais felicidade. Certo, queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Muito obrigada, Lu, eu que agradeço.